material para vocês sobre estudo analítico da reta, né? A geometria analítica nos permite discutir questões como saber se um ponto pertence a uma reta, né? Caso contrário, que distância que ele está dessa reta, averiguar dois pontos distintos se eles pertencem ao mesmo semiplano determinados por uma reta a qual eles pertencem, né? Verificar se duas ou mais retas estão coincidentemente ou distintas, se distintas, quando que elas são concorrentes ou paralelas, né? Ver se elas são iguais ou diferentes. Se elas forem diferentes, elas são concorrentes, são paralelas. A que ângulos elas formam entre si, né? Quando a gente for ver a questão da circunferência, a gente consegue ver se uma circunferência e uma reta dada uma circunferência e uma reta no plano, elas se tocam, elas se tocam, uma cruza a outra. A gente consegue ver ali a questão dos pontos em particulares, tanto na reta quanto na circunferência, a gente consegue tirar algumas informações. Tá? Mas isso é tudo e um pouco mais, né, do que a gente pode fazer quando a gente está trabalhando aqui o estudo analítico da reta. A gente não entra tão a fundo nisso porque ele é mais uma questão que envolve ali a engenharia. Mas a gente dá uma recapitulada ali para quem for para a engenharia ter uma base nessa questão. Recapitulando, equação de uma reta. Então aqui a gente vai ver os dois métodos que a gente tem para descobrir uma reta. Existem mais de dois métodos, né? Eu pelo menos conheço mais um método que a gente consegue obter a reta, mas esses são os métodos mais simples, né? São os mais comuns. Vocês vão ver que esse segundo método vocês já estão acostumados, porque a gente aplica a regra de Sarros. É a mesma que a gente aplicava lá no determinante, na condição de alinhamento entre três pontos, que a gente vinha vendo anteriormente. Então, a gente, se aplicar a mesma reta, a gente consegue obter a equação geral. Depois a gente isola a variável y, a gente vai para uma equação reduzida, tá? Mas todos esses tipos de equações a gente vai ver mais para frente. Então vamos recapitular aqui, tá? Lembrando que a gente volta a ver isso aqui é mais uma introdução, né, dos métodos que a gente utiliza para descobrir uma reta. Então não se preocupe se não ficar tão clara essa questão a princípio, tá? A gente vai retomar mais para frente, a gente vai ver parte por parte do conteúdo para cá, tá? Esse material ele tá dando um geralzão de como que a gente vai trabalhar com a reta. Então, dados dois pontos pertencentes a uma mesma reta, como obtemos a equação que gerou essa reta? Vamos recapitular conceitos vistos no primeiro ano do ensino médio, né? Conceitos que vocês já viram lá no primeiro ano, mas podem estar um pouco adormecidos aí, que a gente vai trazer à tona aqui. Para determinar uma reta, podemos utilizar dois métodos que vamos recapitular agora, tá? Lembrando, existem mais, pelo menos que eu saiba, tem mais um método que você utiliza para descobrir a equação de uma reta, tá? Mas esses dois são os mais simples e são os mais tranquilos de se trabalhar, tá? Vamos determinar a equação da reta que passa pelos pontos A, 0 e 3, esse é o ponto, e o ponto B, menos 4 e menos 1. Tá? Então aqui a gente tem dois pontos. Esses dois pontos estão no plano. A gente vai identificar a reta que vai cruzar esses dois pontos, né? Ela toca esses dois pontos. Então eles pertencem a uma mesma reta. Como que a gente obtém a equação que vai gerar essa reta? Tá? Esse primeiro método, a gente vai determinar a inclinação da reta, que é aquele Azinho que a gente descobriu lá no primeiro ano, e o valor inicial dessa reta, que é o B. Né? Toda reta de equação, né, de primeiro grau, ela tem esse modelo assim, né? F de x igual a x mais b. Essa é a equação reduzida, tá? Novamente, a gente vai ver mais para frente esses tipos de equações. Então não se preocupem se ficar muita informação nesse primeiro momento, tá? A gente vai voltar, para que a gente for falar da equação reduzida, a gente vai voltar na taxa de variação, na inclinação dessa reta, o valor inicial, como que a gente obtém, tudo isso a gente retorna, tá? Então aqui é só um geralzão, um apanhado que a gente está vendo
do conteúdo. Onde A é a taxa de variação, né? Esse Azinho aqui é a taxa de variação ou é a inclinação da reta, tá? Depende do material que você esteja trabalhando, você vai encontrar ele nesses dois métodos. A taxa de variação ou inclinação da reta, tá? Esse A é o que define o sentido dessa reta. Se ela é crescente, se ela é decrescente, para onde que ela aponta, qual é a inclinação dessa reta no plano, tá? Tudo isso será definido pelo valor de A. O valor de B é o valor inicial dessa equação. O que é o valor inicial dessa equação? É o valor onde a nossa variável, né, onde o nosso x, ele vai cortar o eixo de y, tá? Onde ele vai cruzar o eixo de y. Então a gente tem um plano cartesiano. Vou passar um minuto caminhar aí. A gente tem um plano cartesiano, né, nesse sentido. O valor inicial, ele é o ponto onde a nossa reta cruza o eixo de y, tá? Quando o nosso x é igual a zero. Quando o nosso x é igual a zero, significa que ela está na origem. Não foi nem para a parte negativa, nem para a parte positiva, tá? Então, o nosso valor inicial é o momento em que a nossa reta cruza o eixo de y. Então, vamos lá. Como que a gente obtém? Então a gente precisa da taxa de variação ou a inclinação da reta e o valor inicial da nossa função, da nossa equação, né? Para que gera esse gráfico, né? A taxa de variação é obtida pela diferença das coordenadas de y dividido pela diferença das coordenadas de x. Ou seja, o y de um ponto menos o y de outro ponto dividido pelo x de um ponto menos o x de um outro ponto. Então aqui a gente tem as coordenadas de x e de y, né, tanto de um quanto de outro. Como é que a gente vai obter a inclinação dessa reta? A gente tem que o nosso A, ele vai ser igual a diferença dos y dividido pela diferença do x. Então eu vou pegar o y de um ponto menos o y de outro ponto dividido pelo x de um ponto menos o x de outro ponto. Tá? Lembrando que se eu comecei por A, eu começo por A. Se eu comecei por B, eu começo por B. Então aqui a gente tem as coordenadas de A, uma embaixo da outra, e as coordenadas de B, uma embaixo da outra, sendo y e x. Como é que a gente calcula aqui então? Menos com menos vai ficar mais, então eu vou ter 3 mais 1 dividido por 0 mais 1, mais 4, na verdade. Isso vai ser 4 dividido por 4, que vai ser igual a 1. Então, nossa taxa de inclinação da nossa reta é 1. Então, essa reta ela tem esse seguinte modelo aqui, né? Ela já inicia assim, ó. F de x vai ser igual a 1x, ou somente o x, né? Quando não tem nada na frente. É 1 mais p, tá? Eu tenho esse modelo aqui. A gente já sabe que o nosso A é 1, né? Então, quando não aparece na frente, é 1. Obtive a minha taxa de variação. Então, tem aqui a minha taxa de variação. Como é que eu vou obter o valor inicial da minha equação? Eu vou pegar qualquer um desses pontos, o que for mais conveniente para mim, e vou substituir na minha reta. Tá? Então, substituindo aqui, eu vou pegar esse ponto A, que é o mais conveniente. Eu tenho a coordenada aqui de x e de y. Então, quando meu x for 0, o y tem que ser 3. Então, eu substituo aqui, ó. Vou ter 3 igual a 0 mais p. Quando meu x é 0, o y tem que ser 3. Então, 3 vai ser igual a b. Ou seja, o b é igual a 3. Então, a função que gerou essa reta, né, que vai gerar essa reta, ela é f de x igual a x mais 3. Então essa é a equação que vai gerar a reta que vai passar por esses pontos. Então se eu trocar esse x aqui por menos 4, o resultado vai ser menos 1. E assim eu consigo, tendo essa função, né, essa equação que gera a reta que passa por esses pontos, eu consigo obter qualquer ponto que esteja nessa reta. Basta substituir o valor de x que eu vou encontrar o valor de y. Ou basta substituir o valor de y, eu consigo obter qual que é o valor de x
correspondente, tá? Mas esse método está todo especificado aqui no material de vocês, né? Logo, a nossa equação inicia com um f de x igual a 1x mais b. Né? Para encontrarmos o valor de b, vamos substituir qualquer um dos pontos em nossa equação. Então a gente pega aquele ponto que é mais conveniente para nós. Tá? Pode ser qualquer um dos dois, a gente pega o que for mais conveniente. Né? Então calcular 0 e 3 é melhor que calcular menos 4 e menos 1. Tá? Então substitui o mais simples para você conseguir obter o valor de b. Né? Então a gente utiliza o ponto A, ou seja, quando o meu x for 0, o y será 3. Substituindo na fórmula, a gente chega aqui que o nosso b vale 3, o nosso a vale 1. Então eu vou pegar aquela funçãozinha ali, f de x igual a x mais b, que é essa função aqui. A gente vai substituir o valor de a, substituir o valor de b, e você obteve aqui a equação reduzida. Tá? Lembrando que o f de x ele também é conhecido como y, né? Então aqui o y está isolado, seria y mais x mais 3. Essa é a equação na forma reduzida. Esse segundo método, a gente vai ver aqui, que a gente vai aplicar a regra de Sarros, ele é utilizado quando a gente quer obter a equação geral de uma reta. Tá? A gente vai ver o porquê que é mais utilizado quando a gente vai obter a equação geral dessa reta. Então vamos utilizar a regra de Sarros, a mesma utilizada para calcular o determinante de uma matriz quadrada, visto no segundo ano do ensino médio, ou a condição de alinhamento que a gente estava vendo lá. Lembra que a gente viu a questão de alinhamento? A gente utiliza esse mesmo princípio. Temos os pontos A, 0 e 3, que é os mesmos pontos, né? Eu vou calcular aqui novamente, então eu vou trazer eles para cá. O A é 0 e 3, vai dar a mesma equação, tá? Só que aqui vai dar a equação reduzida e a gente vai ter aqui vai dar a equação geral. Nesse segundo exemplo, a gente transforma a equação geral em equação reduzida. Então, ó, a gente tem os pontos A e B, 0 e 3, menos 4 e menos 1. Agora vamos criar uma matriz 3 por 3, sendo que as primeiras linhas são as coordenadas x e y, e a última linha não é linha, tá? É coluna. Nem a gente viu lá no determinante, né? E a última coluna substituída por 1, como já visto na aplicação da regra de Sarros. Tá? Então a gente vai substituir por 1 a última coluna, como a gente já fazia anteriormente lá na condição de alinhamento. Tá? A gente vai substituir por 1, porque o 1 é o fator neutro da multiplicação, ele não vai alterar esses valores. Né? Então eu vou criar aqui uma matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas, a mesma que a gente utilizou lá no determinante. Tá? Só que a minha primeira linha ou a última linha, tá? Tanto faz qual que você vai utilizar, eu vou colocar x e y. Então eu tenho x, y e 1. Qual que é a coordenada de A do x? É 0, de y é 3, 1 continua 1. B, menos 4, menos 1 e 1. Então aqui eu criei uma matriz 3 por 3. Aplicando a regra de Sarros, eu vou dividir, né? Faço um risco aqui. Crio duas novas colunas, repito as duas primeiras, né? X e Y, 0 e 3, menos 4 e menos 1. Então vamos aqui para a nossa diagonal principal. Vou multiplicar a diagonal principal. 1 vezes 3 é 3, vezes 1 é 3. Então eu vou ter aqui 3x, menos mais fica menos, menos com mais fica menos, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 1 é 4y, 1 vezes 0 vezes menos 1, qualquer coisa multiplicado por 0 é 0. Diagonal secundária. 1 vezes 3 é 3, 3 vezes menos 4, menos 12. X vezes 1 é x, x vezes menos 1 é menos x. Y vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0. Então, novamente, a gente está obtendo os mesmos conceitos que a gente utilizou lá na regra de Sarros. Agora eu vou pegar a minha diagonal principal menos a diagonal secundária. Eu vou ter aqui 3x menos 4y, que é minha diagonal principal, menos
a diagonal secundária, que é menos 12 menos x. E vou resolver isso aqui. Eu vou ter mais com mais fica mais com menos fica menos com menos fica mais, menos com menos fica mais. Opa, 12x. Então, mais x. Agora, junto e semelhante, né? Eu vou ter aqui 3x mais o x, vai ser 4x, menos 4y, mais 12, igual a zero. Então, essa aqui é a equação geral da reta, tá? Observem que é o mesmo modelo que eu tenho aqui, ó. É a mesma equação, só que aqui eu não isolei y, ó. Porque se eu for isolar o y, vou isolar o y aqui, ó. E a gente já obteve a equação geral. A equação geral é nesse modelo. Ela tem o valor de x, o valor de y e a constante, né? Que é tipo um segundo grau. A de x, b, y e a constante c igual a zero. Se a gente isolar o y, então eu vou trazer ela para cá para me isolar o y. Eu vou ter menos 4y. O que está aqui, que não é y, vai passar para o outro lado com o sinal invertido. Menos 4x menos 12, né? Inverti o sinal. O 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Então eu vou ter menos 4x menos 12. Tudo isso dividido por 4. Por menos 4, na verdade, né? 4 está negativo, vai negativo. Menos 4 dividido por menos 4 dá 1. Então vai sobrar x. Menos com menos fica mais. 12 dividido por 4 é 3. Então eu vou ter y igual x mais 3. É a mesma equação que a gente obteve aqui. Y igual x mais 3. Tá? Só que esse segundo modelo ele dá para nós a equação geral de uma reta, que é o que a gente vai ver agora. Tá? Isso tudo está especificado aqui para vocês no material, tudo explicadinho certinho, como que a gente resolve esses passos. Tá? Mas agora, de fato, a gente vai para a equação geral de uma reta, que é esse segundo método que a gente utiliza. Tá? Mas não se preocupe, eu coloquei até uma observação aqui. Tá? Esse método ele será retomado mais para frente no conteúdo. Tá? Aqui a gente fez uma introduçãozinha, dei um exemplo para vocês de como que a gente obtém a equação simples, como que a gente obtém a equação geral, a equação reduzida, né, e a equação geral de uma reta. A princípio a gente vai começar iniciando pela a equação geral, porque depois que você tem a equação geral é só você isolar o y que você obtém a equação reduzida. Tá? Toda reta no plano possui uma equação na forma ax mais by mais c igual a zero, na qual a, b e c são constantes e a e b não são simultaneamente nulos. Tá? Ou tem que existir o a ou tem que existir o b. Tá? Então não tem como a gente não ter o a e o b. Tem que só dar uma travada aqui. Aí. Então não tem como a gente não ter o A ou o B, tá? Pode não ter o B, pode não ter o A, mas simultaneamente não pode, um dos dois tem que aparecer, tá? Ou o A ou o B, tá? Um dos dois tem que aparecer. Para obter uma equação na forma geral da reta que passa pelos pontos A, tem o ponto A, o x de A e o y de A, B, no, tá travado aqui. Aí. A gente tem aqui o x de A e o y de A. O B, a gente tem o x de B e o y de B. Né? A gente vai impor a condição de alimento para A e B um ponto P aleatório. Tá? Que a gente vai impor as coordenadas de x e y. Né? Um ponto genérico de R. Tá? Isso fica mais claro nos exemplos, até como a gente utilizou anteriormente. Então, para a gente obter a equação geral de uma reta, a gente vai impor a condição de alinhamento, sendo que a nossa primeira ou a última coluna ali, alguns livros trabalham com a última linha,
alguns a primeira, tá? Tanto faz ali qual que você vai utilizar, você vai obter a equação geral, tá? Você vai impor essa condição de alinhamento, como aqui no exemplo 1. Determine a equação geral da reta que passa pelos pontos A, 3 e 2, B, menos 2 e menos 1. Tá? Então a gente vai determinar a equação geral. Tá? Tem que saber muito bem a diferença entre uma equação geral e uma equação reduzida. Tá? Se você quer obter a equação reduzida, aquele nosso primeiro método ele é direto, ele vai te dar direto a equação reduzida. Se você quer obter a equação geral, o segundo método te dá direto a equação geral. Tá? Agora, se ele pede para você a equação geral e a equação reduzida, começa pela equação geral, depois só isola o y para você obter a equação reduzida. Tá? O processo de você ter uma equação reduzida voltar para uma equação geral, ela é um pouco mais complexa de se fazer. Tá? Então começa pela equação geral, vai para a equação reduzida. Legal? Então vamos lá. Determine a equação geral da reta que passa pelos pontos A, 3 e 2, B, menos 2 e menos 1. Como é que a gente vai obter a equação geral? A gente vai impor a condição de alinhamento para A e B com um ponto genérico P. Tá? Então eu vou acrescentar aqui um ponto genérico P, eu vou ter coordenadas x e y, e eu vou impor a condição de alinhamento, ou seja, aplicar a regra de Sarro. Tá? Então aqui eu vou colocar o x e o y, e a última coluna é 1, né? A gente já viu lá na condição de alinhamento, né? 1 é o fator neutro, que ele não altera a multiplicação. Depois eu vou ter o ponto de A e o ponto de B. A gente repete as duas primeiras colunas, né? A gente repete elas, então vamos ter aqui x e y, 3 e 2, menos 2 e menos 1. Vamos para a nossa diagonal principal. A gente vai ter a diagonal principal. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 1, 2x. Menos 2 vezes 1 é menos 2, menos 2 vezes 1 é menos 2y. 1 vezes 3 é 3, 3 vezes menos 1, menos 3. A próxima, vamos para a próxima aqui, a nossa diagonal secundária. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, menos 4. X vezes 1 é x, vezes menos x, menos 1, menos x. Y vezes 3, 3y, vezes 1, 3y. Aqui a gente obteve tanto a nossa diagonal principal quanto a nossa diagonal secundária. Então, substituindo agora, a gente vai subtrair a nossa equação, a primária, pela secundária. Então vamos ter aqui a nossa equação primária, 2x menos 2y menos 3. Vamos dividir da equação secundária, subtrair a equação secundária, né? Então, menos 4, menos x, mais 3y. Fazendo o joguinho de sinal. Espera aí que travou aqui para mim. Aí. Mais com mais fica mais, então 2x, mais com menos fica menos, mais com menos fica menos. Menos com menos fica mais, menos com menos fica mais, menos com mais fica menos. E agora juntos e semelhantes. Eu vou ter 2x mais x, 3x, menos 2y, menos 3y, menos 5y. Devo 3, pago 4, sobra 1. Então essa é a equação que passa pelos pontos 3 e 2, menos 2 e menos 1. Tá? Então essa é a equação geral dessa reta. A gente obteve ela utilizando a regra de Sarros. Né? Então organiza primeiro os pontos de x,
Depois, os pontos de A e os pontos de B. Repete as duas primeiras colunas e realiza a multiplicação cruzada. Então, você multiplica cruzado. Fazendo essa multiplicação cruzada, você pega a sua diagonal primária menos a diagonal secundária. Temos aqui o segundo exemplo, né, que a gente chegou na mesma equação, né? 3x menos 5y mais 1, né, que é a equação que a gente obteve aqui. Está todo descrito para vocês no material, como é que a gente obtém. E aqui eu trouxe mais um exemplo, tá? Para ficar bem claro essa questão. Então vamos lá, determina a equação geral segundo método. Regra de Sarros, tá? A gente aplica direto que já obtém direto a equação geral. Eu vou ter meu ponto 1 e 2, menos 2 e 5, e um ponto aleatório aqui que eu vou chamar de P, né? O x e y. Agora eu vou impor a condição de alinhamento entre esses pontos. Então minha primeira linha, x e y. Minha segunda linha pode ser qualquer um deles, né? Não vai fazer diferença, como ambos pertencem à mesma reta, então vai ter que dar a mesma equação. Tá? Eles pertencem à mesma reta, então vai dar a mesma equação. Repete as duas primeiras linhas, né? As duas primeiras colunas. E multiplica agora a diagonal principal, depois subtrai a diagonal secundária. A gente tem aqui então x vezes 2, 2x, 2x vezes 1, 2x. Y vezes 1 é y, y vezes menos 2, menos 2y. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 5 é 5. Então essa é a nossa diagonal principal. Diagonal secundária. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes menos 2, menos 4. X vezes 1 é x, x vezes 5, 5x. Travou aqui. 5x. Y vezes 1 é y, vezes 1 é y. Então a gente vai ter aqui a nossa diagonal secundária. Eu vou pegar minha diagonal principal menos a diagonal secundária. Então vamos ter 2x menos 2y mais 5 menos 4 mais 5x mais y. Faz o joguinho de sinal, né? Então a gente vai ter aqui 2x menos 2y mais 5. Troca o sinal de todos esses valores, né? Então o 4 é negativo, fica positivo. O 5 é positivo, fica negativo. O y é positivo, fica negativo. A gente inverte todo o sinal da secundária. Então vamos ter aqui 2x menos 5x menos 3x menos 2y menos y menos 3y. 5 com 4, isso aqui vai ser mais 9, igual a 0. Tá? Então essa aqui é a equação geral da reta que passa pelos pontos. Tá? Lembrando que aqui dá para simplificar ela, né? A gente consegue dividir por 3 na primeira, divide por 3 o y e divide por 3 o 9. Então é a mesma equação, tá? Só que aqui a gente tem o triplo da outra, mas é a mesma equação. Tá? Então a gente obtém direto a equação geral de uma reta. Né? Então qual é a diferença de uma equação geral para uma equação reduzida? A equação reduzida a gente trabalha com a variável y isolada. A gente tem sempre aquela f de x igual a alguma coisa, ou y igual a alguma coisa. A equação geral, opa, aqui ficou x, né? É y. A equação geral, ela tem tanto x quanto y no lado esquerdo da igualdade, tá? Ela é na fórmula ax mais by mais c, tá? Essa é a diferença entre as duas, tá? A equação geral e a equação reduzida.